Fala pessoal! Um cristão na sociedade aqui. No vídeo de hoje irei falar sobre um grande dilema da Bíblia, para onde Jesus foi 3 dias entre sua morte e ressurreição. Se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, já se inscreve no canal para receber mais vídeos. E vamos lá! Entre a cruz e o túmulo vazio, há uma história extraordinária que poucos conhecem. Durante 72 horas, o maior mistério da fé cristã se desenrolou nos lugares mais profundos da existência. Após seu último suspiro na cruz, Jesus Cristo embarcou em uma missão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Hoje, revelaremos essa jornada impressionante que ocorreu entre a morte e a ressurreição, uma verdade bíblica que transformará completamente sua compreensão do plano divino de salvação. O que aconteceu naquelas horas cruciais não apenas alterou o curso da história, mas também o destino eterno de cada alma. A crucificação e a morte de Jesus. O sol começava a se pôr sobre Jerusalém naquela sexta-feira fatídica. O céu, que horas antes havia se tornado escuro como breu, começava a clarear, como se a própria natureza testemunhasse o momento mais significativo da história humana. No topo do Gólgota, entre dois criminosos, Jesus de Nazaré havia acabado de entregar seu espírito nas mãos do Pai. Os eventos que antecederam esse momento foram intensos e cheios de significado profundo, desde a última ceia com seus discípulos, passando pelo jardim do Getsemane, até os julgamentos injustos e a brutal flagelação. Cada detalhe havia sido profetizado séculos antes. O evangelista Mateus relata que Jesus, após ser pregado na cruz, permaneceu ali por aproximadamente 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Durante esse tempo, ele proferiu 7 declarações fundamentais que revelam não apenas seu sofrimento físico, mas também o propósito espiritual de sua morte. Suas primeiras palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34, demonstrando que, mesmo em meio à dor extrema, seu amor pela humanidade permanecia inabalável. O momento mais dramático ocorreu quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esse grito de agonia revelava algo muito mais profundo do que a dor física. Era o momento em que o filho experimentava a separação do Pai, carregando sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. O apóstolo Paulo mais tarde explicaria que Cristo se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. No exato momento de sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o fim da separação entre Deus e os homens. O centurião romano, testemunhando esses eventos sobrenaturais, não pôde conter sua confissão: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. A terra tremeu. Rochas se partiram e túmulos se abriram. A criação inteira parecia reconhecer a magnitude daquele momento. José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio que secretamente seguiam Jesus, obtiveram permissão de Pilatos para dar um sepultamento digno ao corpo de Jesus. Com reverência e amor, envolveram seu corpo em linho limpo com especiarias aromáticas, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. O túmulo novo, cavado na rocha, tornou-se o cenário para o que aconteceria nos próximos 3 dias. A jornada aos lugares mais profundos. A morte física de Jesus foi apenas o início de uma missão muito maior. No momento em que seu espírito deixou o seu corpo, uma jornada extraordinária começou. As Escrituras nos dão vislumbres preciosos do que aconteceu nesse período, embora muitos detalhes tenha permanecido um mistério por séculos. O profeta Isaías havia predito que o Messias seria contado com os transgressores e que derramaria sua alma até a morte. Isaías 53:12. Essa morte não seria apenas física, mas uma experiência espiritual profunda que transcende as dimensões humanas. O salmista Davi, em espírito profético, também havia declarado: Não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16:10. Os discípulos, naquele momento de profunda tristeza e confusão, não compreendiam que cada detalhe estava se cumprindo exatamente como previsto nas Escrituras.
Eles haviam testemunhado a morte de seu mestre, mas não podiam imaginar que aquilo era apenas o início de uma vitória. O plano divino se desenrolava com precisão extraordinária. A descida ao Seol. A descida de Jesus ao Seol, ou Hades, em grego, não foi uma derrota, mas parte integral do plano divino de redenção. O apóstolo Pedro testemunha que Cristo, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:18-19. Essa descida representava uma invasão deliberada ao território inimigo, uma demonstração de autoridade sobre os poderes das trevas. Paulo nos revela em Efésios que Jesus desceu primeiro às partes mais baixas da terra, Efésios 4:9, uma referência não apenas à sua morte física, mas à sua jornada aos reinos mais profundos da existência espiritual. No Seol, Jesus proclamou sua vitória e libertou aqueles que estavam cativos, liderando um êxodo espiritual de proporções sem precedentes. A pregação aos mortos. A pregação de Jesus aos mortos foi uma declaração solene de sua vitória e autoridade. Como Pedro escreve, por isso, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivessem no Espírito segundo Deus. 1 Pedro 4:6. Essa proclamação não era uma oferta de salvação póstuma, mas o anúncio de que um novo regime havia sido estabelecido. Para os justos que aguardavam no seio de Abraão, essa pregação foi o anúncio de sua libertação. Para os desobedientes, foi uma declaração de juízo. Jesus, ao descer ao Seol, cumpriu numerosas profecias do Antigo Testamento, como a de Oséias: eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Oséias 13:14. A ressurreição e a vitória final. Após 3 dias de intensa atividade nos reinos espirituais, o corpo de Jesus repousava ainda no túmulo selado. Mas uma transformação gloriosa estava prestes a acontecer. A ressurreição de Jesus foi a demonstração suprema do poder de Deus sobre todas as forças do mal, da morte e do pecado. Como Paulo declarou, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. A ressurreição foi o selo divino sobre tudo o que Jesus havia realizado durante sua descida ao Seol. Como Pedro proclamou no dia de Pentecostes, Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os laços da morte, pois não era possível que ela o retivesse sob seu domínio. Atos 2:24. As chaves da morte e do inferno. Jesus, após sua ressurreição, declarou: eu sou o que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Essa declaração resume uma das conquistas mais significativas de sua missão. As chaves simbolizam autoridade e controle, e Jesus, ao possuí-las, afirma seu domínio absoluto sobre os reinos da morte. Essa autoridade conquistada por Cristo durante aqueles 3 dias cruciais entre sua morte e ressurreição permanece como uma âncora inabalável para a fé cristã. As chaves da morte e do inferno em suas mãos são o selo definitivo de sua vitória e a garantia eterna de nossa esperança na ressurreição. A jornada de Jesus entre a cruz e o túmulo vazio revela uma verdade profunda e transformadora: a morte foi derrotada, e a vida eterna foi conquistada para todos os que creem. Essa história não é apenas um evento histórico, mas uma realidade espiritual que continua a impactar o destino de cada alma. A vitória de Cristo sobre a morte e o inferno é a garantia de que, para aqueles que estão nele, a morte não tem a palavra final. Como Paulo proclamou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. A resposta está na ressurreição de Jesus, o triunfo final que mudou para sempre o curso da história e o destino da humanidade.